Olá, meus amigos, bem-vindo ao Viver de Reciclagem. Meu nome é Maurílio Sobral e esse é o Viver de Reciclagem. Vê como é que é a vida, né? Às vezes as pessoas, elas reclamam de tudo mesmo. Do sol, da chuva, do calor, do frio, do seco, do molhado. Esse é o ser humano. Por que eu estou falando isso? Eu recentemente passei por um problema, por uma provação, que na hora me veio uma tristeza, uma angústia, uma lamentação. Mas, na mesma hora eu fiquei pensando, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade, por algum problema e pensa, poxa, mas por que eu estou passando por isso? E aí é nessa hora que a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento, porque se a palavra de Deus diz para mim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então isso significa que tudo mesmo, existe um propósito para ensinamento. E semana passada, um dos meus depósitos teve um princípio de incêndio. Eu vou mostrar as imagens para vocês aqui. E isso me trouxe uma reflexão que me fez pensar, poxa vida, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, poxa, o que isso está querendo me dizer? Qual é o ensinamento que Deus está permitindo que eu aprenda com isso? E eu vou ser sincero para vocês, é nessa hora que a gente literalmente é testado em relação à nossa confiança. Pô, se eu creio em Deus, por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Só que, gente, olha que incrível. Na hora que estava acontecendo o incêndio, na hora estava passando um caminhão-pipa de uma empresa prestadora de serviço de terraplanagem. E, em tese, esse caminhão não tinha que estar ali. Ele foi passar por ali. Olha que interessante. Está passando um arara aqui, coisa mais linda. Olha, não sei se vocês estão vendo, ó. Vocês vão ver ela agora no vídeo, passando ali, ó. Então eu fiquei pensando assim, poxa, por quê? E esse caminhão ele não tinha nada que estar ali naquele momento, mas o propósito de Deus permitiu com que ele estivesse ali e que ele combatesse o incêndio. E que quando o bombeiro chegou, o incêndio já estava sob controle. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ninguém explica por que aquele caminhão estava ali. Eu sei que era Deus, que Deus tinha programado para ele estar ali. Mas isso é para você ver o quanto Deus zela de nós. Eu sou muito grato por tudo que acontece, porque eu sei que, independente do que aconteça, Deus estará sempre no controle. E Ele não precisa provar para mim que Ele está comigo, porque eu já percebo Ele em todos os momentos. Nos pequenos gestos, eu consigo ver o mover de Deus na minha vida. Esse incêndio, se não tivesse esse caminhão, se Deus não tivesse permitido que aquele caminhão estivesse ali, com certeza teria sido um incêndio de grandes proporções no meu galpão. E você sabe qual foi o prejuízo? Assim, o prejuízo material? Talvez eu deva ter perdido lá, talvez uns R$ 1.500. Perdido não, eu aprendi. Porque na vida você nunca ganha, você nunca perde. Aprenda uma coisa, você sempre vai aprender com alguma coisa. Se Deus permitiu que acontecesse, é porque Ele está querendo te ensinar, te mostrar alguma coisa. E a partir disso aí, lógico que eu tomei as minhas precauções em relação à segurança, né? Eu coloquei mais câmeras, coloquei mais mecanismos de combate a incêndio. Ou seja, botei um tanque de água. Por quê? Porque ali foi um alerta para mim. E você que mexe com reciclagem, você sabe, tá passível. É passivo isso acontecer. Né? Tem alguns materiais que nesse período de seca, eles são autocombustão. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Você não pode achar que tudo é o acaso. Você entende?
Então você tem que fazer a sua parte. E ali Deus, eu entendi como uma lição, que Deus estivesse falando, meu filho, ó, eu estou permitindo que isso aconteça, mas eu estou te dando livramento aqui, ó, do caminhão, mas para que você possa se precaver das demais coisas. E muitas vezes a gente acredita que, Deus não devia nem ter deixado acontecer, mas eu aprendi uma grande lição, gente. Deus, ele permite para poder nos ensinar. Então, gratidão à vida, gratidão por tudo que Deus tem me livrado, por tudo que Deus tem te livrado. E acredite, isso que você está passando aí é da permissão de Deus também. Você tem que olhar. Isso também é permissão de Deus. Que coisa linda. Vida, me surpreenda, vida. A vida sempre vai te surpreender, acredite, meu amigo, minha amiga. Deus é Deus e Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ainda que eu não creia, Ele não vai deixar de ser Deus. Porque Deus, Ele sempre vai nos amar. Porque não foi à toa que Ele abriu mão da sua própria vida por nós. Ele é um dos maiores recicladores. E eu, como reciclador, eu sempre tenho esse olhar para o ser humano, para as pessoas que me cercam. E eu confesso que eu tenho aprendido muito com Deus. E que a reciclagem para mim tem sido uma verdadeira faculdade. Uma faculdade de desenvolvimento humano. Então era isso, vou mostrar o vídeo aqui, as cenas, para que você possa, do início, né, que o meu vizinho que me ligou, você vai ver o caminhão, a providência divina agindo ali. Isso é para você ver. E esse aqui é um testemunho, gente. Esse vídeo aqui é um vídeo de testemunho para que você entenda que Deus, Ele nunca vai te deixar na mão. Ele sempre vai te resguardar e te guardar. Acredite, as coisas acontecem não para nos punir, mas para nos ensinar. Então, se você está passando algum problema, alguma dificuldade, alguma dor nesse momento, é porque tem um ensinamento por trás disso. Beleza? Então bora lá, se você gostar, se bem que não dá para dizer que você vai gostar, né? Então eu vou deixar esse vídeo para que você também possa aprender com o meu exemplo, aprender fechando as portas, as possibilidades, ser mais vigilante, né? A Bíblia não diz para a gente vigiar e orar? Então, com esse acontecimento, eu estou mais vigilante ainda. Beleza, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Maurílio, homem, cadê você, rapaz?